Olá, eu sou Ramon Cosenza e nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o conceito de mindfulness e as suas aplicações, o que constitui a introdução ao curso que hoje nós iniciamos. Então vamos começar com o conceito de mindfulness. O que seria mindfulness? Vejam que mindfulness é uma palavra da língua inglesa, que caracteriza o estado de quem está atento. E não tem uma tradução óbvia para o português, mas tem sido traduzida como atenção plena ou consciência plena. Um bom conceito de mindfulness que corre por aí seria dar-se conta do momento presente com abertura e aceitação. Ou seja, mindfulness, no final das contas, é prestar atenção no momento que nós estamos vivendo, de uma forma aberta, de uma forma sem acrescentar julgamentos ao que aparece no nosso fluxo de consciência. Então, esse é o conceito de mindfulness. E vejo que, fundamentalmente, então, nós estamos falando da questão da atenção. Para ser mindful, nós temos que prestar atenção no momento presente. E vejam que nem sempre é fácil ficar prestando atenção continuamente no momento presente. A nossa atenção voluntária, ela tende a se desfazer através de distrações que ocorrem no nosso ambiente, ou então porque nós mesmos começamos a pensar em outras coisas e a atenção se perde. Então, essa atenção voluntária, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser treinada. E como é que nós podemos treinar a atenção voluntária de maneira a que nós possamos, então, prestar melhor atenção no momento que nós estamos vivendo? Existem várias maneiras, mas uma maneira muito eficiente e que nós vamos utilizar é através da meditação. Então, a meditação é um termo ainda um pouco mal compreendido no nosso ambiente. As pessoas, quando falam em meditação, lembram-se de monges budistas sentados no chão, sem pensar em nada. E, na verdade, não é isso exatamente o que é a meditação. Na verdade, com a meditação, nós estamos prestando atenção em alguma coisa que nós escolhemos. A meditação, na verdade, ela se caracteriza por um estado de alerta. Nós temos que não podemos estar sonolentos ou adormecidos, porque senão nós não podemos prestar atenção. Geralmente, esse estado de alerta se acompanha com um certo relaxamento corporal. E aí, então, nós podemos focar a nossa atenção voluntária em alguma coisa. Frequentemente nós dirigimos essa atenção para dentro, e prestamos atenção, por exemplo, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas sensações corporais. Por exemplo, nós frequentemente utilizamos a meditação com foco na respiração, que é um estado corporal. Então, nós prestamos continuamente a atenção na nossa respiração. Mas nós podemos também prestar atenção num objeto externo, alguma coisa que nós queremos visualizar, ou num som que nós escolhemos prestar atenção. Então, mas é isso que caracteriza, no final das contas, a meditação. É o estado de estar prestando atenção voluntariamente, num estado passivo, um estado de relaxamento. Na verdade, nós não podemos falar numa meditação, existem muitas meditações. Quando a gente fala em meditação, a gente se lembra do budismo, mas os próprios budistas aprenderam a meditar com os hindus, com os yogis hindus. Então existem práticas de meditação no hinduísmo, no budismo, no taoísmo, no judaísmo e até no cristianismo. E nós podemos dizer que a meditação, no final das contas, é uma prática para o cultivo da atenção voluntária, num estado de relaxamento e aceitação. E apesar de que a meditação tem sido cultivada ao longo dos séculos por todas essas
tradições espirituais, né, a meditação ela pode ser aprendida e pode ser praticada de uma forma totalmente laica, que é o que nós vamos fazer no curso que hoje nós estamos iniciando. Né? É interessante que no idioma antigo da Índia, o sânscrito, né, a palavra para designar a meditação é bhavana, que significa cultivo. Então, exatamente, como eu disse, a meditação é uma forma de cultivar a atenção voluntária, com o objetivo de desenvolver estados mentais que são positivos. Né? Hoje existe uma onda no mundo inteiro sobre essa questão de mindfulness, que começou nos Estados Unidos com um programa chamado Mindfulness-Based Stress Reduction. Esse programa foi iniciado no final dos anos 70 por um professor universitário americano chamado Jon Kabat-Zinn. Né? E esse programa se mostrou muito efetivo para o cultivo, para o manejo da dor crônica, para diminuir a ansiedade, diminuir o estresse. E com isso, a ciência, os pesquisadores começaram a se debruçar sobre essa questão. Por que mindfulness funciona? Né? E hoje existe uma quantidade enorme de pesquisas mostrando que realmente mindfulness pode ser muito efetivo, por exemplo, na redução do estresse. Mas tem uma série de outras coisas que nós vamos falar daqui a pouco. Né? Na verdade, hoje nós sabemos, pelas inúmeras pesquisas que foram feitas, que mindfulness, ou a meditação, né, e a meditação que nós conhecemos mais é exatamente a meditação da atenção plena, mindfulness, ela tem a capacidade de modificar o cérebro, tanto a estrutura cerebral, quanto, no final das contas, o funcionamento cerebral. Né? Nós estamos mostrando aí algumas figuras em que aparecem estruturas que são modificadas pela prática da meditação. E a modificação dessas estruturas, né, um aumento da espessura, por exemplo, de determinadas regiões corticais e a alteração das conexões entre essas áreas leva a algumas alterações no funcionamento cerebral. Nós podemos dizer que, em última análise, a prática da meditação ela aumenta a nossa capacidade de autorregulação. Né? Essa alteração cerebral altera algumas funções, principalmente as funções que nós chamamos funções executivas, e alteram também a nossa regulação emocional. Né? Então, nós podemos dizer, como eu disse, que a meditação altera a nossa capacidade de autorregulação. E o que vem a ser a autorregulação? Como o próprio nome indica, é a habilidade que nós temos de, eventualmente, controlar o nosso próprio comportamento, né, de forma a atingir os nossos objetivos, aqueles objetivos que nós nos propomos. Né? E a autorregulação tem um outro nome na neuropsicologia. Né? Ela é um conjunto de funções que nós chamamos de funções executivas. Né? É a capacidade, então, que nós temos de determinar o que eu quero fazer, de monitorar o próprio comportamento para ver se eu estou atingindo aquela meta que eu escolhi. Eventualmente, eu posso flexibilizar esse meu comportamento, né? Até atingir o que eu quero atingir. E todo esse processo é feito de uma forma respeitando determinados limites éticos, por exemplo, né? Determinados pelo grupo social em que nós nos encontramos. O fato é que a autorregulação ou a função executiva, ela envolve, na verdade, uma série de outras funções, como, por exemplo, a atenção, a cognição, a emoção e a motivação. Né? E nós vamos pegar exatamente essas funções e vamos falar dela ao longo dessas semanas em que nós estaremos nos encontrando. Né? Então, em síntese, mindfulness, ou a prática de mindfulness, aumenta a capacidade de regulação atuando nas funções executivas, como a atenção, a cognição, a emoção e a motivação. Né? Como eu disse, a ciência moderna se debruçou sobre o
que mindfulness faz no final das contas, e hoje nós já temos um conjunto de evidências mostrando algumas aplicações da prática da meditação. Por exemplo, primeiro, nós sabemos que a prática de mindfulness aumenta a nossa atenção, aumenta a nossa capacidade de concentração, né? Isso não é surpreendente, uma vez que eu próprio disse que a meditação é uma prática para aumentar a nossa atenção, né? Mas é interessante que a prática da atenção altera outros circuitos no cérebro que lidam com equilíbrio emocional. Então, a prática de mindfulness, ou a prática da meditação, geralmente ela leva a uma melhoria no equilíbrio emocional com redução do estresse, né? Nós sabemos que com a prática de mindfulness há uma diminuição da nossa impulsividade, né? Então, isso tem uma aplicação, por exemplo, nos distúrbios alimentares, no uso de drogas, no jogo compulsivo e assim por diante, né? Nós sabemos ainda que o equilíbrio emocional mais apurado melhora as relações interpessoais. Nós somos agora mais capazes de interagir de uma forma positiva com as outras pessoas no nosso grupo social. Há um aumento da empatia e da compaixão. E há uma diminuição da agressividade. Tudo isso, de certa forma, é acompanhado por um aumento da sensação subjetiva de bem-estar. Então, muitas pessoas procuram e mantêm a prática de mindfulness exatamente porque elas se sentem melhor com essa prática. Surpreendentemente, né, a prática da meditação altera também algumas respostas físicas no nosso corpo. Por exemplo, né, nós sabemos que melhora a resposta imunológica, provavelmente porque a baixa do estresse leva a essa melhoria do funcionamento do nosso sistema imunológico, né? Uma outra coisa que tem sido demonstrado é que a prática de mindfulness melhora o funcionamento cognitivo no envelhecimento, né? Nós sabemos que à medida que nós vamos envelhecendo, o nosso cérebro vai perdendo um pouco das suas conexões, principalmente nessa região mais anterior do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal. E é interessante que essa região do córtex pré-frontal é a região que coordena o funcionamento das funções executivas, né? Então, com a prática de mindfulness, nós estamos treinando essas conexões do córtex pré-frontal, né? E com isso, ao que parece, permanece por mais tempo a capacidade executiva que tende a se perder no envelhecimento, né? Uma coisa que surgiu desde o início desses programas de mindfulness é que a mindfulness é muito bom, a atenção plena é muito bom no manejo da dor crônica, né? Os pacientes do Kabat-Zinn, o grupo do Kabat-Zinn, né, era constituído em boa parte por pacientes com dor crônica. E o que se descobriu é que eles melhoravam na sua capacidade de suportar a dor. Na verdade, mindfulness não elimina a dor, mas ela muda a interação do paciente com a dor, diminuindo significativamente o sofrimento, né? Uma outra coisa que tem surgido na literatura é que mindfulness, ou a meditação de uma maneira geral, ela altera a regulação gênica, né? Por exemplo, a telomerase, que é uma enzima que está relacionada, no final das contas, com a reprodução celular e com a longevidade. Então, existem algumas indicações que talvez mindfulness possa, inclusive, melhorar a questão da longevidade, né? No final das contas, então, eu acredito que vocês, ao longo dessas semanas, vão perceber que existe uma série realmente de aspectos positivos na prática da meditação e na prática de mindfulness, né? E nós vamos, basicamente, estudar essas 4 funções: a atenção, a cognição,
a emoção e a motivação. Na verdade, essa é uma sugestão que foi feita por um intelectual americano chamado Alan Wallace, né, em algumas das suas publicações, e nós vamos dividir o nosso curso em algumas semanas em que nós iremos estudar cada uma dessas funções, vendo como é que o cérebro lida com essas funções e como é que a prática de meditação modifica essas funções, levando a essas aplicações que nós acabamos de mencionar. Então, eu espero que vocês comecem a praticar, né? Se dediquem ao curso, vejam os materiais complementares, estudem os capítulos referenciados em cada uma das semanas no livro Neurociência e Mindfulness, e com isso espero que no final do curso nós tenhamos atingido os nossos objetivos.